Shalom. Deus é bom. Amém. Meninas, o Senhor nos direcionou nesse início de tarde para o livro de Provérbios. Eu quero ler aqui 3 versículos, tá? O primeiro está no capítulo 1 de Provérbios, Provérbios 1, 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Em algumas versões vocês podem encontrar assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso, capítulo 1, verso 7. Quero ler também, está escrito também no mesmo livro de Provérbios, capítulo 19, verso 23. Diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que teme ao Senhor, ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Então, quem teme a Deus não é visitado pelo mal, pelo maligno. E o último versículo, ainda no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 4, diz assim: o galardão significa recompensa. O galardão da humildade e o temor do Senhor, ou seja, quem tem temor a Deus, o que colhe? Qual é a recompensa que vai colher? Riquezas, honra e vida. Então aqui nós vimos várias promessas para quem tem temor a Deus. E o que é temor ao Senhor? O que é temor? Porque essa palavra temor geralmente se associa a medo. Mas não é esse o significado de temor. Está falando isso é obediência. Pronto, pessoal, já resumiu a nossa conversa. Temor a Deus nada tem a ver com medo. E eu quero aproveitar, você me emprestar lá, Kátia, o teu celular? Daqui. Para fazer a leitura de uma carta escrita por alguém que certamente todas nós conhecemos. Uma carta escrita por Martin Luther King. Martin Luther King, ele foi um pastor norte-americano, batista, e ele foi um grande líder do movimento, né, contra a segregação racial, contra a discriminação racial. E quando ele foi fazer o curso de teologia lá em Boston, ele escreveu algumas cartas dos familiares dele. E uma dessas cartas, eu quero ler para vocês rapidamente, que foi a carta que ele escreveu para o pai dele. E nessa carta diz o seguinte: sinto muito ter demorado tanto a escrever, mas tenho trabalhado a maior parte do tempo. Tenho realmente passado bons momentos aqui e o trabalho é muito fácil. Temos de levantar às 6 da manhã, a comida é muito boa e estou trabalhando na cozinha, de modo que minha comida é melhor. Essa referência que aí ele está trabalhando na cozinha, porque nessa época os negros não tinham nenhum tipo de direito. Inclusive, para eles poderem se alimentar, ou eles faziam amizade com quem trabalhava na cozinha, ou eles iam trabalhar na cozinha. Então ele tinha recebido essa orientação do pai dele, e aqui ele fala: ó pai, eu estou seguindo o que o senhor me orientou, eu estou trabalhando na cozinha, por isso eu estou comendo. E o que é mais interessante para esse nosso momento aqui é como ele finaliza essa carta, que está na autobiografia dele, que inclusive eu sugiro que vocês adquiram, é muito bom. Então ele finaliza assim, ó: dê um alô a todos e diga que ainda penso na igreja e leio minha Bíblia. E não faço nada que não faria na sua frente. E não faço nada que não faria na sua frente. Assim finalizou o jovem, à época, Martin Luther King, ao seu pai. E essa frase dele aqui, como ele finaliza, é exatamente o que significa temor a Deus.
Temer a Deus é você ter um profundo respeito, uma profunda admiração, sabe, tamanha, a ponto de você não fazer nada que vá desagradá-lo. Então pensa, Martin Luther King, o pai dele não estava ali do ladinho dele, mas ele estava assegurando: pai, eu te respeito tanto, eu tenho tanto amor por ti, pelo aquilo que você me ensinou, que eu estou aqui em uma outra cidade e eu não estou te desagradando. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu faria na sua frente. Então, isso é temer a Deus. É você ter essa profunda reverência ao Senhor. É você reconhecer a grandiosidade dEle, a majestade dEle, a ponto de você se desviar do mal, a ponto de você fugir do pecado. Tem pessoas que até gostam de Deus. Tem pessoas que até abrem a boca para dizer: eu amo a Deus. Mas elas não se preocupam em fazer a vontade dele. Porque falta o quê? Temor. Gostam, mas não temem. E porque não temem, não obedecem. E porque não temem, não seguem a sua vontade. Nós vimos semana passada, eu tratei aqui com vocês sobre a questão da fofoca. E eu listei para vocês 7 pecados, onde os 6 primeiros são odiados por Deus. Mas o sétimo é semear a contenda, sinônimo de fofoca. Esse pecado Deus abomina, ou seja, Deus não negocia, é inegociável. Então, se eu digo que eu temo a Deus, se eu digo que eu amo o Senhor e eu continuo fofocando, isso de fato é temer a Deus? Não, isso não é temer a Deus. Então tem pessoas que conhecem a palavra, estão dentro da igreja, mas às vezes não colhem aquilo que eu acabei de ler aqui para vocês, que são galardão de quem tem temor a Ele. É o quê? É riqueza, e riqueza é a prosperidade no sentido amplo. É nada nos faltar, tudo nos é suficiente. Isso é a riqueza. Tem a ver com dinheiro? Também tem a ver com dinheiro. Se você não tiver R$1 no seu bolso, você vai ter problema. Não adianta falar assim: eu temo a Deus, eu sou uma serva de Deus, eu não vou pagar minha energia. Experimente não pagar a tua energia, ver se a equatorial não vai lá e corta. Então, a prosperidade envolve dinheiro, sim. Dinheiro suficiente, o dinheiro necessário, o dinheiro que vai suprir aquele pão que hoje eu preciso. Isso é a prosperidade, é não ter ausência de absolutamente nada. Tudo nos é suficiente, aquilo que nós temos. Então, se a gente não está acolhendo essa prosperidade, a gente não está acolhendo honra, a gente não está acolhendo vida, é porque tem algo que está faltando. Então, às vezes, conhecemos a palavra, vamos para a igreja, mas a boca não para. É o tempo todo semeando contenda, é falando mal do outro, é denegrindo a vida do outro. Aí não vai colher. Porque nós vimos lá no princípio, que lá no Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu tiver temor a Ele, eu vou colher sabedoria, porque é princípio. Se eu não tenho temor a Ele, eu não colho a sabedoria. Uma é consequência do outro. Então, para que eu possa tomar decisões assertivas, para que eu possa saber dar até uma notícia, porque tem pessoas que nem saber dar uma notícia, elas não sabem. Elas dão de qualquer forma. Para que eu possa dar uma resposta, e uma resposta adequada, porque tem pessoas que também não sabem responder quando são questionadas sobre alguma coisa. Então, para que eu consiga colher esses atributos que vão refletir no meu comportamento, eu preciso temer a Deus. E temer a Deus é isso. Dona Maria falou no início desse nosso momento que ela disse que temer a Deus é obedecê-lo. Mas é exatamente isso. É você reverenciar, é você reconhecer a grandiosidade dele. É você honrá-lo de tal forma que você não consegue fazer algo que vá feri-lo.
Ou seja, é você obedecer. É você saber qual é a vontade dele para a tua vida e você não conseguir fazer outra coisa que não seja exatamente cumprir aquela vontade. E será que nós vamos conseguir sempre, em todos os momentos, agir de acordo com a vontade do Senhor? A gente vai conseguir sempre não se desviar do mal, não pecar? Claro que não. Mas nós precisamos ter como referência Davi, que é falado lá no Antigo Testamento. Davi, ele cometeu inúmeros pecados graves. Mas tinha uma característica dele que fez com que até hoje ele seja conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Qual era essa característica dele? Ele se arrependia. Quando ele percebia a falha que ele tinha cometido, ele se arrependia. E o arrependimento, ele gera mudança de comportamento. Porque se eu não mudo o meu comportamento, é só um remorso, é passageiro. E o arrependimento gera mudança de comportamento. Então, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, sejamos como Davi. Venhamos a nos arrepender e ter a nossa conduta mudada. Porque se eu quero alcançar sabedoria, eu preciso temer Deus. E temer é obedecer. Se eu temo o Senhor, eu obedeço. Vamos orar. Vamos orar. Paizinho amado, entramos na Tua presença com ações de graça pela Tua bondade. O tempo todo a Tua bondade se manifesta em nosso meio. Nesse início de tarde, Senhor, nós queremos Te agradecer por essa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, andar com temor diante de Ti, Pai. Que o nosso comportamento reflita tamanha honra que nós concedemos a Ti. Se ainda não há esse temor nos nossos corações, que o Senhor possa gerá-lo dentro de nós, Pai. Que nós venhamos profundamente reconhecer a Tua grandiosidade, a Tua majestade, que nós venhamos a reconhecer que Tu és o Criador de todas as coisas, e por ter esse reconhecimento em Ti, ó Pai, que nós venhamos a nos desviar do mal, que nós venhamos a Te obedecer, ó Pai, para que nós possamos colher, Pai, prosperidade, para que nós possamos colher, Senhor, a promessa que está na Tua palavra, honra, para que nós possamos colher vida, para que o mal não venha nos visitar. Gera esse profundo temor, para que para que a doutora Fernanda, para que a dona Maria, para que a Hilda, para que a Kátia, para que a Andréia, para que todas nós que estamos aqui e aquelas que por alguma razão não puderam estar, e todas as pessoas que ouvirão este áudio, Senhor, possam ser alcançados, ó Deus, por esse temor, a ponto, Senhor, de Te obedecer. Pai amado, visita os nossos maridos, Senhor. Nós levamos as vidas deles a Ti. Nós Te apresentamos a vida de cada um deles. Te apresentamos a vida dos nossos filhos. O Senhor os conhece pelos nomes. Te apresentamos cada um da nossa família, cada um da nossa parentela. Nós entregamos a Ti, que pode todas as coisas, inclusive guardar, proteger e livrar do mal, Senhor. Por isso, finalizamos esta oração, pedindo que a Tua vontade prevaleça em nós, prevaleça na nossa casa, na nossa parentela, em nome de Jesus. Amém. Amém.